Alves. Bora falar do Fortaleza. Tem novidade do Leão. Chama a Fernandinha. Como é que chama a Fernandinha? Tarana, Fernanda Alves. Davinson saiu. E aí ficou aquela lacuna sobre o centroavante, né, Fernandinha? Pois é, Gata Show. Bom dia pra você, para o Alexandre, Daniel Farias e todo mundo que nos acompanha aqui pela Verdinha e pela TV Diário. O Fortaleza já encaminha o empréstimo de um centroavante. Kaique, ele vem do Botafogo, o atleta, inclusive, matéria que já se encontra lá na página do Jogada no Diário do Nordeste, e aí o atacante tem 19 anos e atendeu a negociação a um pedido do Renato Paiva. Mais uma vez, o treinador indicando nomes para compor o elenco, já que ele tem esse objetivo de reforçar até o restante da temporada. Ele trabalhou com o atleta lá quando fez a passagem pelo Botafogo, foi promovido ao profissional neste ano de 2025, estava lá no Sub-20, teve grande destaque quando passou por lá, quando marcou 3 gols em 11 partidas. Ele já viaja para se apresentar aqui ao Fortaleza, o Botafogo enxergou a transação como positiva e aí agora ele tem essa oportunidade de estar em um clube profissional com maior destaque, já que no Botafogo ele não estava sendo utilizado diante de ter outros atletas mais experientes. Mas Renato Paiva conhece o atleta e fez esse pedido, tendo em vista o afastamento de Davinson, que segue treinando no PC, mas não será mais utilizado pelo treinador português. Além dele, como centroavante, o Fortaleza ainda tem Lucero, que está em má fase, e Adam Barreiro, que na primeira oportunidade que teve como titular, também não entregou o futebol suficiente. Sendo assim, das contratações que ainda faltam desta janela, tem um volante para chegar e um zagueiro. A gente fica aguardando também essas atualizações no mercado da bola, Gata Show. Importante, Fernandinha. Outro detalhe também, gente, 19 anos. Se o torcedor comentava em relação à faixa etária, né, do Fortaleza, eu sou elenco velho, elenco mais velho, agora acho que o olhar está tentando ser diferente, né? 19 anos, ele foi revelado na base do time do Botafogo e foi promovido a profissional em 2025, logo esse ano, na época que o Renato Paiva estava sendo comandante da equipe, tá, gente? Disputou 11 partidas e marcou 3 gols. É jovem, é garoto, mas chega um momento que o Fortaleza tem que ir pra cima de qualquer forma, né, o Daniel Farias? Agora sim! Bom dia pra você, bom dia pro Alexandre, pra todo mundo acompanhando o Jogada Primeiro Tempo. É uma aposta, né? Eu acho que é assim que a gente pode definir essa contratação. Um jogador de 19 anos que ainda não se firmou de maneira contínua no futebol profissional, porque se a gente analisar, né, a trajetória dele, ele tem a sua primeira experiência como profissional justamente nessa temporada de 2025, ou seja, ele acabou de ser alçado ali à equipe principal do Botafogo, mas ele não jogou tantas partidas. Por que eu digo isso? Na Série A, por exemplo, ele não jogou nenhum jogo. Copa do Brasil também não. Libertadores também não. A concorrência também tá volta pra ele. É pesada, né? Com certeza. O espaço que ele teve no time do Botafogo profissional foi principalmente no Campeonato Carioca, quando o Botafogo começa a temporada e pretende utilizar o time sub-20 naquele início ali de campeonato estadual. Ali ele fez 9 jogos pelo Campeonato Carioca, marcou 3 gols, teve também ali uma experiência no jogo do Botafogo na Recopa Sul-Americana e também na Supercopa do Brasil. Mas é um cara que agrada ao Renato Paiva, tanto é que ele chega ao Fortaleza por indicação do treinador. As informações que a gente tem, Denise, até olhando um pouco a imprensa carioca, os comentários de torcedores do Botafogo, é que ele é considerado realmente uma joia da base do Botafogo. É um cara que é visto com bons olhos lá pelo departamento de futebol do Botafogo. A multa rescisória dele é milionária, 100 milhões de reais. A informação que a gente tem é essa. É um cara que se destacou bastante, principalmente na categoria... Ele veio por empréstimo, né? Empréstimo, exatamente. É um cara que se destacou principalmente na categoria sub-17. Em algumas temporadas ele marcou muitos gols, né? E agora está começando a subir. Depois foi para o time sub-20 e agora começou a ter essas primeiras oportunidades no time profissional do Botafogo. Volto a dizer, é uma aposta, é um jovem jogador. Qualidade certamente ele tem. Os números dele na base são muito positivos. O Renato Paiva certamente acompanhou esse jogador nos treinamentos, nos jogos que ele fez no Campeonato Carioca, gosta do futebol que ele apresenta e acha que ele pode agregar ao Fortaleza. É um jogador que chega também com muitas interrogações, né? Vai ser a primeira experiência dele realmente assim, integrado plenamente a um elenco profissional. Vai ser a primeira vez que ele vai ter uma sequência talvez de minutagem um pouco maior do que ele vinha tendo no Botafogo. E aí resta saber, muitas vezes a gente vê jovens jogadores que eles assumem essa responsabilidade muito rápida, Denise. Eles são colocados no time profissional, muita gente diz, mas ele é jovem demais, tem apenas 19 anos.
e o garoto dá conta do recado. Sim. Outros a gente já vê que esse processo de adaptação ao futebol profissional é mais demorado. Resta saber como que vai ser essa perspectiva. Do lado do Botafogo, o interesse é justamente que ele ganhe mais minutagem, que ele ganhe mais tempo de jogo, que ele consiga encarar um desafio mais forte, que ele tenha mais espaço, já que no Botafogo ele não vinha tendo tanto espaço ali no time profissional. Resta saber como é que ele vai reagir a tudo isso e vai entregar com a camisa do Fortaleza. Volto a dizer, eu acho que é uma contratação com mais dúvidas do que certezas, porque é uma contratação de uma aposta. Alexandre Mota, 19 anos, um garoto que chega em uma situação que está difícil, atleta afastado da posição e 2 atletas que não estão rendendo. É chegar, não tem mais nem momento para chegar. O Dani disse que era uma aposta, mas não é um risco. É chegar esse garoto para poder ter chega com essa responsabilidade em um setor tão importante para o Fortaleza. Como é que ele vem, William Fortunato? Dançando, Alexandre, vai. Um abraço, viu, Denise? Prazer falar contigo, com o Dani, com todo mundo que está acompanhando aqui também o Jogada Primeiro Tempo. A questão é essa, né? Ele é uma aposta, não tem como a gente ponderar de outra forma. É um cara que foi alçado ao profissional esse ano, 13 jogos, 3 gols, na base fazia muitos gols, é verdade, no Sub-17, Denise, 27 gols em 32 partidas pelo Botafogo. Aí quando ele fez 18 anos, ele já foi da base do Sub-17, ele já subiu para o Sub-20. Aí ele fez 14 gols em 38 jogos. E em 2025, né, naquela iminência ali da saída do Tiquinho Soares, o Renato Paiva estava chegando, o Renato Paiva pegou o cara da base, né, ele era o destaque da base e subiu pro profissional. No profissional não jogou, né? Ele jogou 13 jogos, fez esses poucos gols, como o Daniel estava pontuando. Um atleta que jogou ali no Campeonato Carioca, né, num time muito modificado. E lá no Botafogo é difícil, né, porque tem Arthur Cabral, Gonzalo Mastriani, que é reserva do Arthur Cabral, poderia também ser um outro nome, né, que sempre é especulado no futebol cearense. Né? E o Cris Ramos, que é um espanhol que acabou de chegar. Então, são 3 jogadores. E aí, por isso que ele é uma aposta. Ele é a 4ª opção do Botafogo. Ele chega para ser qual a opção do Fortaleza? Essa é a grande questão, né? É preciso entender o momento que o Fortaleza se inseriu. Fortaleza ele está contratando esse tipo de jogador, assim como foi o Pierre, o Pablo Roberto, jogadores de um perfil totalmente diferente, Denise. São apostas, né? Certamente ele exige, né, um poderio de investimento menor. A sensação que dá, olhando de fora, é que o clube não está assim 100% financeiramente para fazer investimentos mais arrojados. E hoje, para mim, é mais um movimento em que só explica que o Fortaleza se colocou meio que nas mãos do Renato Paiva. Porque é um pedido do Renato Paiva. Pediu o jogador, ele contratou. Pediu o Pierre, ele contratou. Pediu o Pablo Roberto, ele contratou. Pediu o Rezende, tentou. Então, realmente, Renato, quem são os jogadores que você deseja? Aí o Fortaleza está buscando. Me chama muito a atenção essa situação, né? Precisa que haja muita convicção no trabalho do Renato Paiva. Ele tem uma vitória em 9 jogos. Os resultados são péssimos. Mas ele tem ainda um lastro, né? Para tentar fazer com que o Fortaleza escape do rebaixamento. Então, muita aposta no treinador. E que ele possa ter escolhido um bom profissional, né? Já que ele indicou, ele conhece o jogador, ele trabalhou com ele no Botafogo. Então, que o Kaique possa se inserir no time. É tempo de aposta? Não. Porque dá. Essa é a posição, Denise, em que o Fortaleza não tem nenhum jogador que se estabeleça. É um dos, acho que, raros times do Brasil em que você tem 3 centroavantes caros e nenhum se estabelece. O Lucero já teve os seus melhores momentos, acabou caindo de rendimento ainda na temporada passada. O Adam Bareiro chegou há pouco tempo, é verdade, não dá pra gente ponderar aqui que o jogador não vai ser útil. Mas já mostrou também que... Mas o momento em que ele foi exigido, ele não foi bem, ele desperdiça um pênalti, um rebote em um jogo decisivo para a sobrevivência do Fortaleza na primeira divisão. E o Daverson, que tem contrato até 2026, extensão até 2027, foi afastado. Então é uma posição extremamente carente, Denise. Ela precisava de mais um nome. E não vai parar por aí. Fortaleza ainda está buscando, né, um zagueiro, porque perdeu o Davi Luiz, né? O Davi Luiz saiu. E está na iminência de vender o Gustavo Mancha e queria um volante também. Então, tem ainda outras negociações para ocorrerem. O tempo é curto. Eu acho que tudo isso explica a escolha pelo Kaique. O tempo é curto, não tem muita bala na agulha para fazer um investimento muito arrojado. Precisa resolver o quanto antes. A janela fecha terça-feira. Aí o Fortaleza está fazendo a contratação desse jogador. Quando a lei fala assim, Dani, amigos, ainda me surpreende. Sei que a gente fala muito sobre isso.